Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Moimaz, da disciplina de Sistemas Frigoríficos. Então pessoal, na aula passada nós resolvemos um exercício sobre o sistema em cascata, tá? Eu mostrei para vocês como a gente poderia fazer uma análise de um sistema em cascata utilizando um separador, de líquido, tá? Para quem não se recorda, o sistema em cascata ele é empregado, ele é um sistema de múltiplos estágios de compressão, do sistema de refrigeração por compressão a vapor, e ele é empregado para a gente melhorar a eficiência, principalmente quando nós temos uma grande variação entre a temperatura de operação do evaporador e a temperatura de operação do condensador, tá? Que promovem uma diminuição muito grande do COP, tá? Então, pessoal, vamos continuar se aprofundando nisso, tá? Na aula de hoje, entender os diferentes tipos de configurações que nós podemos ter no sistema em cascata, tá? Peço que prestem muita atenção tanto na aula de hoje e revejam a aula passada, pois vocês farão na próxima semana uma atividade que eu passarei para vocês baseada no conceito que vimos, tá? Além disso, peço que procurem instalar a versão gratuita ali que é o Mini Ref Pro, para que vocês consigam realizar essa atividade com mais facilidade, tá? Bom, pessoal, então o sistema de compressão em múltiplos estágios, como eu já havia comentado, ele é muito empregado quando a temperatura do condensador ela é muito distante do evaporador, em termos de 50 até mesmo 80 graus, tá? Então o sistema de compressão em múltiplos estágios eles são muito empregados quando a temperatura de refrigerante aqui do evaporador ela acaba sendo muito baixa, tá? Por exemplo, quando ela é utilizada em câmaras frigoríficas de congelados, tá? Para quem não se recorda, esse sistema de compressão em múltiplos estágios ele era composto basicamente pelo compressor principal, pelo compressor de baixa pressão, condensador, duas válvulas de expansão, um separador de líquido e um evaporador, tá? Esse aqui é o sistema mais simples, tá, pessoal? Esse separador de líquido também pode ser chamado de tanque flash, tá? Então, o compressor principal, ele comprimia o gás até a pressão e temperaturas mais altas do ciclo, com isso ele se passava pelo condensador. Após passar pelo condensador, esse refrigerante, ele era expandido numa válvula de expansão, pessoal. E após essa válvula de expansão, esse refrigerante ele se encontra no estado de saturação, de tal forma que na câmara de separação de líquido, ou seja, no tanque de flash, o gás era enviado para um compressor de operação um pouco menor e o líquido era enviado para uma segunda válvula de expansão que fazia com que o gás, o líquido se expandisse mais ainda e nós chegássemos à menor temperatura do ciclo, do refrigerante. E aí sim ele passava para o evaporador, que por sua vez é responsável pela remoção do gás, do calor do ambiente que já se encontra refrigerado, para que ele seja mantido com a temperatura desejada, tá? Bom, pessoal, como eu havia comentado, essa câmara de separação de líquido ou câmara de gás flash, o intuito principal dela é separar o vapor do líquido, tá? O líquido ele vai ser novamente expandido numa válvula de expansão, enquanto que o vapor ele vai para o compressor, ok? Aí, pessoal, depende, tá? Esse compressor ele pode ser tanto o compressor de alta pressão como o compressor de baixa pressão, depende da configuração do ciclo, tá? Bom, então, como eu havia comentado, ele é utilizado para aumentar a eficiência do sistema, porque ele visa diminuir o trabalho consumido nos compressores. Entretanto, a principal desvantagem desse ciclo é que você põe mais elementos no sistema. Você insere a câmara de separação de líquido,
você insere mais um compressor, você insere tubulações. Essas tubulações normalmente ela tem que ser bem isoladas, porque elas se encontram normalmente a baixíssimas temperaturas. E isso tudo faz com que inicialmente haja um aumento de custo, tá? E é exatamente por causa disso que esse sistema de múltiplo estágio de pressão ou de refrigeração em cascata, ele é indicado somente quando a gente tem grandes diferenças entre a temperatura de condensação e evaporação do ciclo, da ordem de 50 a 80 graus Celsius, tá? Bom, pessoal, aqui nós veremos na aula de hoje os diferentes tipos de configurações que nós podemos ter, tá? Primeira configuração é que vocês viram na aula passada, mas que eu vou mostrar aqui de um ponto um pouco diferente, tá? O que muda do que vocês viram na aula passada para esse aqui, tá, pessoal? É que após a separação do vapor para o líquido, nós temos um compressor que ele o quê? Ele bombeia até a pressão máxima do ciclo, mas uma pressão intermediária a mais alta do ciclo. E o compressor principal, ele bombeia depois do evaporador, fluido refrigerante, até o condensador, ok? Então é basicamente isso que ocorre, essa é a diferença, tá? Veja que nós continuamos tendo uma pressão máxima, que é a pressão aqui de saída dos dois compressores de entrada do condensador, uma pressão intermediária que ocorre após a primeira expansão, ou seja, no tanque de flash e na entrada, na sucção do compressor secundário ou compressor booster, que também pode ser nomeado da seguinte forma, e a pressão mínima, que ela é atingida após a segunda válvula de expansão, e no qual essa pressão se encontra tanto o evaporador como a entrada do compressor principal, tá? Por que o compressor principal se encontra após o evaporador? Por quê? Porque é ele que vai ser responsável para comprimir o fluido refrigerante até o condensador. Então ele consome mais energia. Mas por que ele é mais econômico? Porque apenas uma fração do refrigerante está passando por aqui, e não a fração total, como no ciclo de compressão ciclo de refrigeração por compressão a vapor ideal, né? Com apenas um estágio de compressão. Bom, vantagem, como a gente já comentou, reduz a potência de compressão, tá? Por causa daquela diferença de temperatura entre a temperatura de condensação e a de evaporação, tá? Você tem uma redução da capacidade do compressor principal, porque passa menos fluido refrigerante ali, e isso acarreta numa diminuição de custo, porque como você precisa de um compressor menos potente, ele vai ser mais barato, tá? E além disso, você tem uma diminuição da perda de carga no evaporador. Por quê? Porque apenas parte do refrigerante está passando ali. Desvantagem, você tem elevação do custo inicial, você precisa de mais um compressor, do tanque flash, válvula boia, isolamento, tubulação, né? E aí a preocupação com o isolamento térmico, tá? Então você precisa ter um isolamento térmico bem apropriado, com uma manutenção em dia, para que garanta que o fluido ali que sai do tanque flash e vai para o evaporador, ele não perca calor para o ambiente externo, tá? Porque senão você vai ter um ciclo de refrigeração que não está que está perdendo, que a energia que ele poderia ser utilizada para refrigerar o ambiente está sendo perdida, né, a troco de nada, tá? Bom, pessoal, aqui na aula de hoje eu não vou focar aqui com vocês em cálculos, tá? Mas basicamente o que vocês têm que entender é isso aqui, tá? Então veja que ele é um ciclo muito parecido com o que nós vimos na aula passada. O que se altera são as posições dos compressores, mas as coisas que são adotadas, as considerações adotadas são as mesmas, ou seja, compressores isentrópicos, válvula de expansão isentálpica, fluido que sai do tanque de flash é líquido saturado, vapor que sai do tanque de flash é vapor saturado. Na entrada
na entrada da primeira válvula de expansão nós temos líquido saturado, na saída do evaporador nós temos vapor saturado, ok? Então, fazendo um cálculo aí, pessoal, se não tivesse, esse sem remoção do flash, seria para as mesmas condições aqui fornecidas aqui no exercício, ou seja, uma temperatura de evaporação de menos 30 graus, uma temperatura intermediária de 0 graus, uma temperatura máxima de 35 graus, né? Com essas seguintes pressões aí, e com a seguinte capacidade frigorífica, que ela é fixa, ou seja, o tanto que tem que ser extraído aqui no evaporador é fixo, nós chegaríamos que com o sistema por compressão a vapor, sistema de refrigeração por compressão a vapor de um estágio só, a potência do compressor seria 54,9, enquanto que com essa aplicação do tanque de gás flash, nós teríamos, somando, né, ambos as potências dos compressores, uma potência de compressão de 47,8, tá? Por que diminuiu muito? Diminuiu muito, né, se a gente for para pensar, né, em torno de 7 kW, né? Porque a vazão do compressor principal cai muito, tá? Bom, pessoal, e aí? E o resfriamento intermediário, tá? Isso aí, pessoal, é uma outra forma de configurar esse sistema de compressão em múltiplos estágios, tá? Então, o que acontece? A ideia dele é basicamente você diminuir a temperatura do vapor que sai do estágio de baixa pressão, tá? Ou seja, como você consegue diminuir a temperatura, o compressor ele acaba diminuindo o seu trabalho de compressão, tá? Isso facilita. Como que isso é feito? Aqui, pessoal. Então, antes de entrar no compressor de alta pressão, que se encontra após o tanque flash, né, de gás flash, o vapor que sai do compressor de baixa pressão, ele é jogado no tanque de gás flash, tá? E aí o tanque de gás flash, ele funciona como um resfriador. Porque imagina, você está jogando um vapor superaquecido em um ambiente aqui que está saturado, né, a uma pressão, mesma pressão só que saturado, esse vapor ele acaba se resfriando, tá? E é o que, consequentemente, o vapor que sai aqui e vai para o compressor de alta pressão, ele acaba chegando a uma temperatura menor, tá? Essa técnica aqui, pessoal, de descarregar a saída do compressor de baixa pressão no tanque de gás flash, que age como resfriador intermediário, é denominada técnica de borbulhamento, tá? E ela é muito eficiente porque você joga direto, você põe em contato direto o vapor com o líquido saturado aqui no tanque de gás flash, tá? Isso garante um resfriamento muito eficiente desse vapor. Bom, então aqui está um exemplo típico, tá? Aqui nós temos um sistema aqui de múltiplos graus de compressão, né? Veja que nós temos o nosso tanque de gás flash, que age como resfriador intermediário e que após, né, o fluido refrigerante ser comprimido no compressor de baixa pressão, este é, por sua vez, injetado, né, ou seja, borbulhado aqui no resfriador intermediário. E aí, o vapor que chega no compressor de alta pressão, ele já chega a uma temperatura menor, tá? Ok? Bom, pessoal, fazendo as mesmas considerações, ou seja, compressores isentrópicos, válvula de expansão isentálpica, saída do condensador líquido saturado, entrada ali dos compressores vapor saturado, né, tanto de alta pressão como de baixa pressão, nós temos esse ciclo.
É possível calcular as entalpias, fixa-se uma capacidade frigorífica e aí a gente consegue fazer um comparativo, tá? Então, sem resfriamento intermediário, ou seja, se o ciclo fosse um ciclo simples, né, sem múltiplas compressões, operando entre menos 24 e 30 graus, o trabalho de compressão, a potência de compressão, né, do compressor seria essa. Com o resfriamento intermediário, a potência de compressão ela é um pouco menor, tá? Aí vocês podem perguntar, bom, professor, então não valeu a pena, porque eu inseri vários elementos ali no ciclo e a diferença foi bem menor do que aquele anterior, né, que era quando tinha o tanque de separação de líquido, tá? Sim, isso é verdade. Porém, o que a gente não pode esquecer, tá? Que o compressor, ele tende a dar problema se trabalhar em temperaturas elevadas, tá? Principalmente devido ao seu sistema de lubrificação, tá? Assim como lá nos carros, né, pessoal, nós temos, altas temperaturas são indesejadas, porque os óleos eles perdem a capacidade de lubrificar e aí o nosso sistema ele tende a ter uma vida, né, um pouco menor. Então, a longo prazo, esse sistema é interessantíssimo, porque ele garante uma maior vida para os compressores, principalmente para o compressor principal e principalmente se esse compressor for alternativo. Porque no compressor alternativo é o que a gente tem, é um sistema muito semelhante ao motor do carro e é no qual a lubrificação é importantíssima, tá bom? Bom, e aí a última configuração que a gente vai ver é a compressão com duplo estágio, com remoção de glass flash e resfriamento intermediário, tá? Mas antes da gente ver isso, eu vou encerrar esse primeiro vídeo e vou gravar outro aqui para vocês.